De volta com o nosso Mulher 360 hoje. Promete, calma, tem casos de família? Tem. Ela tá preparadinha, ela foi tomar uma aguinha, a nossa querida Priscila e o nosso querido Alan também, todos aguinha, mas agora um assunto bem bacana, que são sobre leis trabalhistas, que todo mundo algum dia ou conhece alguém que já se sentiu lesado com algum erro da empresa ou não. Enfim, nós vamos esclarecer. E pegando o assunto dos nossos convidados aqui, que hoje o influencer digital, né, ele é uma profissão. Eu não sabia, estou sabendo agora, aprendi aqui no nosso Mulher 360 e como estamos com o nosso querido Dr. Diego da Silva Pires. Seja muito bem-vindo, doutor Diego, e é muito pontual você estar aqui, porque nós estamos chegando no final do ano também, né? Sim. E chegando no final do ano, tem várias dúvidas, né, em relação a essas leis trabalhistas. Sim. Agora, aproveitando o nosso gancho do nosso querido Alan que ele colocou, como é que funciona agora? Porque é uma profissão nova, né? Que faz pouco tempo que entrou como profissão mesmo, né? Isso mesmo. Primeiramente, muito obrigado pela dar a oportunidade para estar aqui no seu programa e esclarecer essas dúvidas. E essa do influencer realmente é nova, foi reconhecida agora em 2022 pelo Ministério do Trabalho, essa profissão. Quando a gente fala em influencers ter registro na carteira, a gente entra pela situação do reconhecimento de vínculo empregatício. Então, simplesmente ele fazer um post ou fazer um trabalho específico não vai garantir esse registro. O que acontece, existem essas regras, né? Essas regras, sempre eu falo, depende. O advogado, sempre você vai ouvir do advogado, depende. Então, quando fala do influencer que vai fazer um post, uma situação única, então é um trabalho específico. Agora, quando você está usando a mão de obra dele, com subordinação, não eventualidade, tem a questão do salário. Então, tudo isso caracteriza o vínculo empregatício. Então, com isso, tem que registrar a carteira mesmo. Ou seja, se a pessoa é uma influencer, você resolveu ser um influencer e alguma empresa gostou do seu trabalho, certo? Gostou, e aí começa, né? Ó, faço um post aqui, uma foto aqui, e o Insta dele tá enchendo de propagandas. Ele pode acionar essa empresa quando de repente a empresa não quero mais, ou ele já de cara, ele fala assim, ó, vamos fechar um contrato assinado por tantos meses, você pode usar a minha imagem. É assim que funciona, doutor? Isso mesmo. A gente, quando traz essa profissão para a esfera trabalhista, então a gente estamos falando de uma situação que tenha uma rotina, tenha uma eventualidade, tenha um salário fixo, então automaticamente você há necessidade de registrar, mas quando se trata de uma situação específica, exemplo, eu tenho uma propaganda para fazer de tal produto. Perfeito. Então a pessoa tem um CNPJ ou ela pode ser registrada. Então quando se trata de um único produto, ela pode fazer uma prestação de serviço em cima do CNPJ dela. Agora, quando a empresa tem interesse em fechar um trabalho com rotina sempre, cobrando horário de entrada, horário de saída, pagando benefício, tendo salário fixo, aí sim tem a situação da assinatura na carteira de trabalho. Perfeito. Então, temos que prestar bem atenção. Aí, na verdade, é o acordo que a pessoa faz, o influencer faz com o dono da empresa. Não, depende, porque assim, o acordo é o que eu falo. A parte mais fraca do contrato, que a pessoa está sendo contratada, não pode abrir mão dos seus direitos trabalhistas. Então, ela não pode falar assim, não me registra, eu quero receber X por aquele trabalho. Só que a empresa está tendo cobranças, tem subordinação, ela tem um superior, ela tem um horário de entrada e saída, ela tem um salário fixo, então com isso não pode simplesmente na minha palavra. Então, muitas empresas recebem um processo trabalhista justamente por isso, confia na palavra ou confia na palavra não. Melhor dizendo, não pode deixar de pagar os direitos trabalhistas dos empregados pensando somente no acordo verbal. Isso tudo tem que ser pensado, tem que ser conversado sempre. E papel, tudo assinado, tem que assinar papel, não tem de ser boca a boca. Agora, final do ano, quando está chegando, as empresas costumam ter mais pessoas, né, contratar mais pessoas. Agora, em relação à mulher, especificamente, a empresa pode pedir um teste de gravidez? Isso é legal, tudo certo ou não?
Isso é uma pergunta muito interessante, que às vezes a gente pensa, nesse ano de 2024, ainda existe esse tipo de exigência. Então, é vedada pela CLT esse tipo de solicitação de teste de gravidez antes da admissão. Então, não pode, a empresa que está fazendo isso, ela está cometendo um ato ilícito e ela pode estar ocorrendo também de cometer um crime que pode ter detenção de 1 ano a 2 anos e ainda pagar multa. Sério? Então, é vedado pela CNT, não pode exigir esse tipo de teste de gravidez. Então, se a empresa tem hoje isso no seu relatório, no seu processo seletivo, exclui, porque isso vai trazer danos para a empresa. Puxa, mas aí a empresa corre o risco também, né, doutor? Mas aí vai do bom senso. Será que tem esse bom senso? Às vezes, eu não estou defendendo nenhum nem o outro, mas eu quero ser aqui, abrir um assunto que também vamos olhar assim para o lado do empresário. Ela é contratada, ela não fala que ela está grávida, ela está grávida. E aí, como é que funciona tudo isso? Então, não foi má fé da pessoa? Não, porque quando se contrata, a gente não tem que dar a mesma tratativa igual para um homem para uma mulher. Então, eu pedindo o teste de gravidez, eu já estou deixando a mulher mais frágil a situação dessa contratação. Puxa, então, quando acontece isso, a mulher está grávida, então nós temos que pensar em uma readequação, caso seja necessário, da função dela. Então, mas se você pensar uma mulher que foi contratada grávida para trabalhar setor administrativo, não vai ter nenhuma diferença. O que não pode é deixá-la no ambiente insalubre. Isso realmente vai impactar. Peso, essas então, coisas, né? Uma pessoa que vai estar grávida e vai aceitar um trabalho insalubre, um trabalho pesado, então ela mesma já está se prejudicando. Perfeito. Então, ela tem que pensar simplesmente Ter um bom senso, bom né? senso do bem-estar da criança também. Agora, as horas extras, né? Final do ano, o patrão geralmente fala, pode ficar mais um pouquinho, pode ficar mais esse pouquinho, hoje e tal. Como é que você consegue equilibrar tudo isso e ter esse controle, né? Dessas horas? A que momento ele pode pedir essa hora extra, né? Já é contado uma hora extra, doutor? Vamos lá. Nós temos algumas jornadas de trabalho. A mais praticada é a 5x2, que é trabalho segunda a sexta, folga sábado e domingo. E também tem a 6x1. Ambas jornadas de trabalho têm a carga horária semanal de 44 horas semanais. O que passar dessas 44 horas semanais é pago como hora extra. E também tem que respeitar as 8 horas trabalhadas diárias. Então não pode uma pessoa simplesmente trabalhar 12 horas e na outra trabalhar 4 horas nessa carga horária 6x1 ou no 5x2. Então tem que tomar o equilíbrio, 8 horas diárias e 44 semanais. O que exceder as 8 horas diárias é como extra e também o que exceder as 44 lá no final da semana também é pago como hora extra. E aquele acordo que você faz, né? Olha, patrão, vou trabalhar hoje o dia todo, amanhã eu não venho, mas eu vou compensar num outro dia. Esse tipo de conversa, isso aí tá totalmente fora, a gente sabe disso e a gente sabe que acontece isso, mas é prejudicial tanto para um quanto para o outro, né, doutor? É isso mesmo. Para deixar um alerta para as pessoas, a gente sabe de tudo isso, mas é bom a gente frisar aqui e deixar claro que o prejudicado pode ser, os dois estão prejudicados. É isso mesmo, é o que a gente acabou de conversar sobre, tudo tem que estar por escrito. Então, se a pessoa tem essa intenção de compensar, tem que ter um aditivo no contrato chamado compensação de horas, onde a pessoa trabalha um pouco mais um dia e compensa no outro. E nessa forma que foi mencionado por você, nesse caso tem que ter um banco de horas. Então, a pessoa hoje ela trabalha, tem banco de horas positivo, ela pode folgar, ou então ela faz essa folga e compensa em outros dias para não ter esse abatimento lá no final, quando for pagar suas horas extras. Perfeito. Agora, o pedido de demissão e a demissão sem justa causa, como é que é? Qual é a diferença disso? Eu queria que o senhor colocasse para a gente aqui. Vamos lá. Vamos começar pelo pedido de demissão. Então, certo. Normalmente o empregado chega no empresário e fala, me manda embora. Mas a empresa não tem a intenção de te mandar embora. A empresa talvez não tenha o caixa para pagar suas verbas decisórias. Então, ela fala, ou não tem a intenção de te demitir, então, no caso, você tem que fazer o pedido de demissão a próprio punho. Então, quando se fala em pedir demissão, a pessoa tem que ir até o RH fazer um pedido de demissão a próprio punho. Mas com esse tipo de demissão, ela perde algumas verbas trabalhistas. Exemplo, aviso prévio, ela não tem direito à multa de fundo de garantia e não tem direito também ao seguro-desemprego. Mas mesmo ela fazendo essa carta
próprio punho, ela tem ainda o direito de entrar com uma ação contra a empresa? Com certeza. Não quer dizer que você pediu demissão, que você não pode pleitear os seus direitos na esfera trabalhista. Porque às vezes você tem algum questionamento referente à hora extra que não foi paga, umas férias vencidas que a empresa não pagou corretamente, que você uma férias que você tirou e continuou trabalhando. Então, durante o pacto contratual da prestação de serviço, a pessoa pode pedir demissão e logo em seguida entrar com processo trabalhista. Mas agora, vamos combinar, hein, doutor? Veja bem, Brasil, eu não estou defendendo nenhum dos lados. Mas é uma falta de colaboração, assim, de consciência, né? Também do empregado, né? Ele pediu a demissão e ainda ele vai entrar na justiça, né, pleiteando algumas coisas, e ele já fez o acordo com o empregador, todas essas coisas. Certo ou errado? É assim, conforme eu venho mencionando, não tem como o empregado entrar e pedir demissão e não ter seus direitos trabalhistas pagos. Então, normalmente, quando acontece isso, o empregado que pede a demissão, para entrar com um processo trabalhista, ele já tem outros questionamentos que não foram resolvidos. Ele já acha que ele está sendo lesado, isso, no caso. Pediu para sair, não saiu, então vou pedir demissão. E por conta desse tipo, não foi essa parceria que teve com a empresa, ele acha que tem o direito de Ele acha buscar. que ele não está sendo corretamente pago. Isso. Agora, nós temos até uma pergunta, de um telespectador. Vamos ver aqui essa pergunta. Deixa eu ver se eu consigo enxergar bem direitinho para poder fazer essa pergunta para você. Olha, que coisa linda. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Val, sou do Paraná. Paraná é a nossa audiência bárbara lá no Paraná. Sejam muito bem-vindos todos do Paraná e do Brasil todo aqui no nosso Mulher 360. Trabalho num escritório de contabilidade e faço horas extras. Eles não estão me pagando as horas e nem me dão folga para compensar. O que devo fazer? E aí, doutor? Pergunta importante, ainda mais se tratando de um escritório de contabilidade, onde as empresas depositam a confiança da sua folha de pagamento no computador, é verdade. Nesse caso específico, se realmente não está acontecendo o pagamento das horas extras, ela tem que fazer provas dessas jornadas de trabalho excessivas para que quando for demitida ou pedir demissão, pleitear na justiça. Então, se ela não está recebendo corretamente, trabalhou a jornada e não recebeu as horas, seja 50%, 100% ou uma porcentagem prevista maior na convenção coletiva, ela tem o direito de pleitear na justiça esses adicionais aí. Agora, quando a empresa demite o empregado, né, sem justa causa, o que ele ainda tem que receber? Quais são as verbas que ele pode receber no caso? Vamos lá. Numa demissão sem justa causa é quando a empresa não quer mais a pessoa, o empregado no seu ambiente de trabalho e demite pagando todos os seus direitos. Então, quando acontece isso, o empregado tem direito às verbas trabalhistas, 13º, férias, saldo de salário, aviso prévio indenizado, a projeção do aviso prévio indenizado, mais o saque do FGTS e a multa sobre o FGTS. Então, pagando todas essas verbas decisórias, não quer dizer também que ele não possa ingressar. Ele vai entrar com a ação trabalhista. Com certeza. Ele vai entrar com uma ação trabalhista. E aí, doutor? Quando ele entra com essa ação trabalhista, é justo? Não é justo? Como é que você, posso falar de você, né? Senhor, ele é tão jovem. Como você vê essa atitude do empregado? Com o empregador? Quando chega um cliente no meu escritório referente a questões trabalhistas, eu sempre pergunto o que aconteceu e que tipo de provas ele tem. Pensando no lado da empresa, quando ela pede uma defesa trabalhista, eu pergunto sobre o que ela tem de provas, sobre cartão de ponto, olerites, a questão de advertências que foram aplicadas, contrato de trabalho, compensação de horas, tudo isso ajuda na composição da defesa. Da defesa, perfeito. Entendeu? Então, o funcionário pode ingressar na justiça, mas a empresa, estando com esse tipo de documentação, facilita ter um êxito nessa defesa. Agora, pensando no empregado, quando ingressa com ação trabalhista, ele não tem esse tipo de prova. O cartão de ponto fica na empresa e não tem esse acesso. A questão de um dano moral sofrido devido a questões que sejam exigências maiores do que ele é acostumado a ter. Então, nesse tipo de
de questionamentos, a gente pede uma prova testemunhal. Então, vai ser em um ambiente, na audiência, vai ser medido o peso da testemunha com o peso da prova documental. Então, o juiz toma a decisão de qual parte que vai ganhar o processo. Olha, eu adoro, eu tenho só que te agradecer toda essa sua orientação que você deu, que foi muito útil. Inclusive, nós vamos ter mais quadros sobre essas leis trabalhistas, que é muito importante. A gente precisa estar bem por dentro dessas leis que mudam, como eu disse sempre. Eu quero te agradecer muito, doutor. Seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigada. O Instagram, para quem quiser contratar, consultar principalmente, né? Ele é muito querido nas redes sociais, ele está sempre dando algumas orientações. Isso é importante de um bom profissional. Seja sempre bem-vindo, muito obrigada e atenção, né? Empregado e empregador sempre tem que estar nessa justiça, que ela sempre está atenta a isso. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade e até uma próxima. Se Deus quiser. Olha, nós vamos para um breve intervalo, mas a gente já volta. Vamos fazer uma cena aqui. Eu vou participar dessa cena. O nosso diretor também nem sabe dessa cena, mas a gente vai inventar aqui agora. E a nossa querida... Não, rapidamente, um breve intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí.